Olá, boa tarde. No último vídeo eu examinei com vocês esse problema aqui. Uma questão de geometria analítica, né? Que nós fizemos daquela vez usando essencialmente equação da reta, tá certo? E para isso teve que calcular o coeficiente angular. Usamos distância entre pontos, porque ele pediu o raio dessa bola, né? Foi isso que nós fizemos, tá certo? O fato de que significa um ponto pertencer a uma reta. Bom, para quem não viu o outro vídeo, né, o problema era o seguinte: você tinha uma circunferência, você conhecia dois pontos por onde essa circunferência passava, o ponto A e o ponto B. Você tinha uma outra circunferência, onde você conhecia o centro, você sabia que ela era tangente a essa primeira, que ele chamou de C, e que era tangente exatamente no ponto A. Certo? Esse era o dado do problema. E ele queria saber o raio dessa bola. Então, nós fizemos esse exercício, né, usando recursos mais de geometria analítica. Hoje eu vou apresentar uma outra saída para vocês, usando um teorema muito importante da geometria plana, que vale para qualquer triângulo, que é o teorema dos cossenos. Tá certo? Então, nós vamos usar o teorema dos cossenos e vamos usar um mínimo de geometria analítica, que é para calcular a distância entre pontos. Tá? O resultado que permite calcular a distância entre pontos. Então, o que eu vou fazer aqui é o seguinte. Veja, a gente consegue calcular a distância, por exemplo, entre o ponto R e o ponto B. Essa distância. A gente consegue calcular essa distância porque nós temos esses dois pontos, o R e o B. Então, distância entre pontos, eu consigo calcular essa distância. É uma conta simples de fazer. Eu consigo também calcular a distância entre o ponto A e o ponto B. Essa é uma conta fácil de fazer. Tem o ponto A, tem o ponto B, distância entre pontos. E por fim, eu consigo calcular essa distância aqui, entre o R e o A. A gente consegue calcular essas três distâncias. Portanto, eu consigo determinar os lados desse triângulo. Tá? É isso que eu vou fazer. Depois que eu calcular essas três distâncias, e portanto, depois que eu conhecer as medidas dos lados desse triângulo, o que eu vou fazer? Eu vou aplicar o teorema dos cossenos a esse triângulo, para calcular o cosseno desse ângulo. Tá certo? E, portanto, determinar aquele ângulo, que eu vou chamar de alfa. Tá? E aí? Bom, então, com esse cara, acabou o exercício. Aí a gente consegue descobrir o raio da bola. Então vamos lá. Teorema dos cossenos, né? Teorema dos cossenos, como é que fica? O teorema dos cossenos fica assim. R, B, ao quadrado, fixo o ângulo, pego o lado oposto, eleva ao quadrado. Ele é a soma dos quadrados dos outros dois. RB quadrado é RA quadrado, que é um dos lados, mais AB quadrado. Estou usando o teorema dos cossenos. O lado oposto ao ângulo, ao quadrado, é a soma dos quadrados dos outros dois. Menos duas vezes o produto desses dois, RA AB, pelo cosseno do ângulo. Certo? Esse é o teorema dos cossenos. Agora vamos fazer o seguinte. Eu vou fazer aqui na forma de rascunho, vamos calcular rapidamente essas distâncias. Né? Por exemplo, o que seria o RB? Só, eu vou fazer a conta e já vou apagar, tá? Quem que seria o RB? Bom, o RB
o RA, o RB, né? Distância de R até B, RB. É a distância entre dois pontos, tá certo? Como é que eu calculo a distância entre dois pontos? Entre o R e o B? Delta x menos meio menos menos 1 mais 1 ao quadrado. Delta y, 4 menos 0 ao quadrado. Tira a raiz. Tá? Esse é o RB. Essa conta aqui, ó, dá meio. Ao quadrado dá 1/4. E essa daqui dá 4. Ao quadrado. 4 ao quadrado é 16. Tira o mínimo, que é 4. Isso aqui vai ficar a raiz de 4 vezes 16, 64, com 65. Então, essa é a distância entre o ponto R e o ponto B. Raiz de 64, de 65 sobre 4. Raiz de 65 sobre 4. Bom, vamos substituir aqui, né? O que eu vou colocar? Bom, eu vou colocar o quadrado. Então, a raiz desaparece. Fica apenas 65 sobre 4. Certo? Legal. Acabei de calcular o RB. Isso aqui é rascunho, vamos apagar. Agora vamos calcular RA. Como é que calcula RA? É uma raiz, né? Distância entre dois pontos. Delta x menos meio menos 0 ao quadrado. Delta y, 4 menos 3 ao quadrado. Então, como é que fica? Raiz, né? Esse aqui dá 1/4 e aqui dá 1. Tira o mínimo, 4 mais 1, 5. Raiz de 5 sobre 4. Tá certo? Se você quiser fazer a conta até o final, vai dar raiz de 5 sobre 2. Mas eu vou elevar ao quadrado, e ao elevar ao quadrado, como é que fica essa conta? Fica 5/4, né? Certo? O que está faltando? AB. Vamos calcular o AB. Calcular o AB. Como é que a gente calcula a distância entre A e B? É o mesmo resultado, né? É a distância entre pontos, novamente. A raiz, delta x, 0 menos menos 1. 0 mais 1, ao quadrado. 3 menos 0. Quanto vai dar isso? 1 mais 9. Bom, 1 mais 9, raiz de 10. Tá? Então aqui, ó, como está o quadrado, é 10. Menos 2 vezes RA. RA é a raiz desse número. Esse número é o RA ao quadrado. A raiz dele, raiz de 5 sobre 2. E o AB? O AB é a raiz desse cara aqui, ó. Raiz de 10. Tudo isso cosseno de alfa. Gente, acabou o exercício. E agora é só fazer as continhas e descobrir o valor do cosseno. Note que essa diferença aqui, ó, 65 sobre 4 menos 5 sobre 4 dá 60 sobre 4, que é 15. Posso cancelar esse 2 com esse, né? Menos o quê? Menos raiz de 5 vezes raiz de 10. Só que a raiz de 10 ela pode ser escrita assim. Isso aqui é a raiz de 10. Vezes o cosseno de alfa. Passo 10 para cá. 5. Menos raiz de 5 vezes raiz de 5 dá 5.
que nós estamos concluindo aqui? Raiz de 2 cosseno alfa é igual a 1. É igual a menos 1. Ó, divide tudo por 5, fica 1. Tá certo? Então, tem um menos aqui, né? Então, a conclusão que se chega é que o cosseno de alfa é menos raiz de 2 sobre 2. Ora, mas se o cosseno de alfa é menos raiz de 2 sobre 2, quem é o alfa? Tem que ir lá na circunferência trigonométrica, né? Colocar o cosseno, menos raiz de 2 sobre 2, lá no eixo dos cossenos. Traça aquela retinha, vai cortar no segundo e no terceiro quadrante. Mas como é ângulo de triângulo, tem que ser menor que 180. Então é 135. Bom, e aí acontece um milagre, né? Qual que é o milagre? Se esse ângulo é 135, quanto que é esse? 45, né? Porque a soma tem que dar 180. Ora, mas se esse ângulo é 45, olha o cara que você está querendo. Não é esse cara que você quer? Raio. Esse cara é R. E esse aqui? Também é R. Então, esse triângulo que eu vou destacar, ó, ele é um triângulo isósceles. Mas se ele é um triângulo isósceles, ele é um triângulo isoângulo. Então esse ângulo aqui também tem que medir 45. Todo triângulo isósceles é isoângulo. 45, 45, 90. Para chegar no 180, olha o milagre acontecendo. 90. Oh, mas então esse triângulo é retângulo, eu posso usar o teorema de Pitágoras. Aí. Pelo teorema de Pitágoras, segundo e último passo, r quadrado mais r quadrado, cateto quadrado mais cateto quadrado, é hipotenusa ao quadrado. A hipotenusa ao quadrado é a distância de A até B. Quanto vale a distância de A até B? Ao quadrado? Vale 10, né? Já foi calculado aqui. Então, 2r quadrado é 10, r quadrado é 5, portanto r, como já sabíamos, né, por aquele outro modo, raiz de 5. Tá aí, pessoal. Uma outra maneira bem diferente daquela de resolver o problema. Bons estudos!